Graça e paz, irmãos. Acho que a minha pregação hoje parece uma pregação de final de ano. Tem datas que a gente fica mais emotivo, né? Acho que é aniversário, fim de ano, a gente vai ficando mais emotivo. E aí acaba a palavra também, acabou pendendo um pouco para isso, mas é a palavra de Deus, né? Ela é sempre boa. Eu gostaria de ler Salmos 145. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Queria falar hoje sobre gratidão. Uma vez que nós dissemos que nós exaltaremos Ele, vamos dizer o nome dEle, vamos proclamar que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. É uma forma de ser grato a Ele. Toda vez que eu falo de Deus, que eu falo das coisas de Deus. Eu lembro quando eu fiz teologia, em uma das aulas que era sobre louvor, uma das coisas que o meu professor sempre deixava claro para a gente: o que é o louvor? Louvor é o falar de Deus, falar das coisas feitas por Deus. E quando eu falo de Deus, eu falo das coisas feitas por Deus, eu estou louvando Ele. Porque tudo que Ele fez, todas as coisas que foi feita por Ele são boas. E é exatamente disso que eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato das coisas boas que Deus fez na minha vida, que Deus fez na sua vida. Nós precisamos ser gratos a Deus. Isso mostra o caráter do cristão. Uma pessoa que não tem gratidão não tem caráter. E uma das coisas que identifica o povo de Deus é a gratidão. Uma das coisas que mais incomodava a Deus no povo de Israel era a falta de gratidão. Eles não eram um povo grato, eles eram ingratos. Porque era uma coisa que deixava Deus muito irado. Deus fez de tudo para aquele povo, alimentou, libertou, cuidou. E mesmo assim, em questão de minutos, eles já estavam murmurando, reclamando. Então isso incomodava demais a Deus. E quando há gratidão, Deus fica feliz. Mas por que eu tenho que ser grato? Quais as coisas que eu preciso ser grato a Deus? Não é verdade? Tem que fazer pergunta: por que eu tenho que ser grato a Deus? Eu separei 11 motivos. Parece bastante, ainda é pouco. 11 motivos para você ser grato a Deus. Primeiro, porque Ele te deu o dom da vida. Porque Ele te deu o dom da vida. Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas, tudo perfeito. Depois Ele criou você. Você precisa ser grato pelo dom da vida. Viver é bom. Nós temos a alegria de viver. Viver é maravilhoso. Precisamos ser gratos pelo dom da vida. Nunca esqueça, você está vivo. É um motivo para você se alegrar. Seja alegre pela tua vida. Não confunda a alegria de viver com posse. Isso não tem nada a ver a coisa com a outra. Alegria de viver. Quando eu convivo com Cristo, quando eu vivo com Deus, eu sinto a alegria de viver. Porque eu vivo alguma coisa que foi criada e feita pelo próprio Criador. Eu compartilho a minha vida com Ele. Isso é a alegria de viver. É todo dia olhar para você e enxergar: eu sou algo feito por Deus. E eu passei de ser algo feito por Deus para ser filho de Deus e amigo de Deus. Eu quero falar muito sobre isso, entre ser amigo e ser filho de Deus. Tem uma diferença enorme aí dentro. Porque Ele escuta a tua oração. Isso é muito importante. A alegria, e vocês vão perceber que os motivos para eu ser grato a Deus, eles vão se encaixando. É como um quebra-cabeça, um está vinculado ao outro. Eu tenho alegria de viver. Por que eu tenho alegria de viver? Porque Deus escuta a minha oração. Eu falo com Deus. Eu consigo me comunicar com Deus. Se eu consigo falar com Deus, eu tenho alegria de viver. Um dos grandes desafios do povo de Israel era exatamente isso. Eles perderam relacionamento com Deus. Por causa dos seus pecados, dos seus erros, eles perdem relacionamento com Deus. Agora Deus está vinculado a um templo que eles não podem acessar. Existe somente um homem, somente o sacerdote tem acesso àquilo. E isso era uma tristeza para o coração da humanidade. Por isso que Jesus morre na cruz. Porque aquele povo precisava ter o tempo todo poder falar com Deus. Deus poderia conversar com eles e eles falarem com Deus. Hoje eu tenho isso. Toda vez que eu abro a minha Bíblia, Deus fala comigo.
Por isso que nós costumamos dizer, a palavra de Deus se renova todo dia. Porque é Deus que está falando. Então, uma forma de Deus pode falar uma coisa por irmão e falar a mesma coisa para mim e mudar completamente o contexto. Porque ele enxerga o que o coração dele precisa. Então ele fala de uma forma que o coração dele entenda, pelas necessidades dele. E Deus fala a mesma frase para ele, fala para mim e muda para mim. Porque Deus enxerga a necessidade do meu coração e a palavra se encaixa ao meu coração. Então a palavra ela se renova assim. Eu preciso ser grato pelo dom da vida. Porque Deus fala comigo. Porque Deus me escuta. Porque eu consigo conversar com Deus. Você precisa ser grato em poder conversar com Deus. Já parou para pensar, você conversar com o Criador, aquele que criou todas as coisas? Eu gosto muito daqueles canais Discover, History, porque são canais que tem algumas coisas lá de tecnologia. E eu acho muito engraçado, eu tenho um personagem lá que ele diz que ele é estudioso de alienígenas. E quando ele descobre algo incrível, algo fantástico da história da humanidade, ele associa aos alienígenas. E aí eu sempre comento com a Cláudia, ele fala isso porque ele não conhece Deus. O dia que ele conhecer Deus, ele vai entender que não é alienígena coisa nenhuma, é o Criador fazendo. Às vezes ele viaja, ele vai lá para o Egito, ele fica vendo a tecnologia que existia na época, há quase 5.000 anos atrás, ele fala, isso daqui não é da humanidade, isso aqui o homem não tinha capacidade de criar, isso aqui veio do espaço. E eu falo, veio mesmo, só que não do seu espaço, veio da eternidade, veio de Deus. É que falta a ele conhecer. Realmente, não é uma coisa da humanidade, é uma coisa de Deus. Então, assim, essa dificuldade de enxergar, de ver algo fora de série, mas não dá valor a quem merece. Eu começo a dar valor a A, B, a C, mas eu esqueço de dar valor. Não, eu tenho que dar valor a Deus. Eu tenho alegria de viver. Dá valor a Deus que você é uma pessoa alegre. Eu sempre brinco demais, que eu gosto de brincar da Cátia, que a Cátia vive sorrindo. Eu falo, isso é coisa boa. O povo de Deus tem que ser sorridente. Eu sempre falo aqui com a pastora Aura. Eu acho mais interessante que a Cátia está sempre rindo. E eu sei que ela já passou por momentos difíceis, mas ela está sorrindo. Porque é a alegria de viver. É a presença de Deus. O cristão tem que ser isso. O cristão não tem que esperar ter alegria quando as portas abrirem. Não. Eu sempre digo que a vida cristã, eu lembro que eu nasci em igrejas pentecostais, e eu lembro que tinha alguns pastores que eles ensinavam assim, e depois eu comecei a questionar, e eles ficavam bravos comigo, que eu era muito questionador. E tinha tanto que não gostavam, que eu questionava. Eu lembro que tinha um que dizia assim, o cristão não pode sorrir, porque nós vivemos numa luta, as coisas é difícil. Eu falei, não, o senhor está errado. O cristão tem motivo para sorrir. Nós temos que ser alegre, porque a nossa alegria não está vinculada com as coisas do mundo. A nossa alegria está vinculada com a eternidade. Não, nós temos que ser felizes na eternidade. Não, a eternidade começa aqui. O que é a eternidade? É viver com Deus para sempre. Você não vive com Deus? Deus não escuta a sua oração? Então você já está vivendo isso. Não espera ser feliz lá. Lá é a plenitude. Mas ela começa aqui. Ela começa aqui. Porque Ele não te desampara. Isso é muito legal. Deus não te desampara. Deus está sempre com você. Ele não vai desamparar você nunca. Nem quando você pecar. Nem quando você pecar. Nem quando você errar. Ele não vai te desamparar. Ele vai estar ali, se posicionado. O que você vai fazer agora? Qual é a sua atitude? Tá bom, você errou. E agora, o que você faz? O que eu te ensinei? Eu te ensinei que eu estou aqui para te perdoar. Então faz o quê? Peça perdão. Então você percebe a presença de Deus sempre ao seu redor, mesmo quando você erra. Deus está ali só esperando uma decisão sua. Por que isso? Porque você tem o dom da vida. Porque Ele escutou a tua oração. E porque Ele nunca vai te desamparar. Nunca. Entenda isso. Deus nunca vai te desamparar. Essa mensagem faltou no coração de Judas. Por isso que ele se matou. Se Judas tivesse prestado atenção nisso, que Deus nunca iria desamparar, ele não tinha se matado, ele tinha pedido perdão. Ele tinha se arrependido. Porque uma coisa é se arrepender, outra coisa é sentir remorso. É completamente diferente. Remorso, eu choro, amanhã eu pratico de novo. Arrependimento, bate no meu coração, vem a tristeza, a angústia, e amanhã eu não faço de novo. Aquilo parou, eu mudo de caminho. Deus nunca vai te desamparar. Entenda isso.
Mas eu errei, ótimo, peça perdão. Se arrependa do que você fez e continua, que Deus continua na mesma posição, te amando, nunca vai te desamparar. Ele escuta a tua oração e Ele tem o dom da vida. Nunca esqueça disso, porque Ele é fiel. Esse termo fiel, hoje na sociedade, ele ficou muito gasto, né? A palavra fiel, com uma coisa meia fora do contexto. Nós temos times de futebol que eles dizem que são fiéis. Nós temos pessoas que dizem que vai ser fiel para o outro, mas na mente dele ele já está pensando em ser infiel. Eu lembro que há uns anos atrás, ainda quando a Globo fazia algumas matérias interessantes, o Fantástico fez uma matéria sobre fidelidade, sobre ser fiel. E um daqueles repórteres, num sábado, ele andou pela cidade, por várias cidades, e ele parava na frente das igrejas e estava tendo cerimônia de casamento. E ele gravava exatamente aquela parte que a noiva e o noivo falam: prometo ser fiel, prometo ser fiel. E ele só gravando. As pessoas: prometo ser fiel, ser fiel, ser fiel. E ele foi gravando, foi mostrando. E no final, quando essas noivas e os noivos começam a sair da igreja, ele vem com o microfone e ele pergunta: você prometeu ser fiel, vai ser mesmo? Aí um falava: depende. Não é bem assim. Ou seja, foram questão de minutos. Eles prometeram fidelidade não um para o outro, perante Deus. Mas aquilo era da boca para fora, porque no coração deles já pensava em infidelidade. Mas Deus não. A palavra fidelidade, ela é o próprio Deus. Deus é fiel e acabou. Ele prometeu que é fiel e a palavra dele não volta atrás. Deus não muda de opinião. Deus não altera os planos dele. É o plano, pronto, acabou, ninguém mexe. Ele prometeu: você é fiel, eu sou fiel. Acredita nisso. Por que você tem que acreditar que Deus é fiel? Porque Ele tem um dom da vida, porque Ele escuta a tua oração, e porque Ele nunca vai te desamparar, e por isso Ele é fiel. A fidelidade está vinculada a isso. A fidelidade com Deus está vinculada porque você erra. Aí é que Ele prova que Ele é fiel. Porque você pecando e Deus continua: peça perdão que eu estou aqui, eu não vou embora. Não é porque você errou que eu vou te abandonar. Eu continuo te amando. Se arrependa e eu te perdoo, porque eu sou fiel. Porque Ele te ama. Deus te ama. O que eu mais gosto na Bíblia é que a Bíblia fala que Deus é amor. Não fala que Deus tem amor. Deus é amor. O termo amor é muito interessante, né? Porque o termo amar, ele não está em receber, ele está em doar. Eu tenho um amigo meu que ele é padre, e eu gosto muito das cerimônias de casamento dele. Ele tem uma coisa que ele faz que eu acho incrível. A primeira vez que eu vi ele fazendo, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei escandalizado. Eu e a igreja toda. Depois eu acostumei e hoje eu acho mó barato. Eu lembro que entrou a noiva e o noivo, estava tudo bonito, a igreja decorada, aquela coisa toda, a noiva bonito, o noivo todo mundo padrinho, vestido alugado, uma maravilha. Todo mundo lá bonito. E aí ele chegou assim, com aquela roupona, e ficou em pé, e os noivos vieram e cantaram aquela loucura toda. Aí chegou na hora lá da cerimônia, ele olhou assim para o noivo e falou assim: você está casando para quê? Você está casando para ser feliz? E o noivo: sim, estou casando para ser feliz. Ele falou: perguntou para ele: e você? Está casando para ser? Sim, estou casando para ser feliz. Aí então apaga a luz, desliga todo mundo para casa, porque casamento não é para isso. Casamento não é para ser feliz. Casamento é para fazer alguém feliz. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: você casa para fazer a moça feliz. Ele olhou para a moça e falou assim: você tem que casar para fazer ele feliz. Quando a sua felicidade não vem de você, vem dela, você será feliz. Então a felicidade está em fazer o outro feliz. E aí na contrapartida o outro faz algo para que eu seja feliz. É isso que Deus quer da gente. Fidelidade, amor. Quando eu sei que alguém me ama, é aquela pessoa que pensa na minha felicidade, às vezes na frente da dela mesmo. Ela abre mão da felicidade dela para tentar fazer alguém feliz. E o Evangelho é exatamente isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é exatamente isso: eu amar você acima de mim. Porque muitas das vezes, para eu levar o Evangelho até você, eu arrisco a minha vida. Não é assim que o Evangelho cresceu? Quando o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, a mensagem de amor, ele arriscava a vida dele. Ele morreu por isso. Então a felicidade do apóstolo Paulo estava em fazer o outro feliz. E como é que ele fazia o outro feliz? Levando Deus até ele. A felicidade, o termo
de amar é quando eu entendo que a minha felicidade, eu preciso fazer alguém feliz, aí eu serei feliz. E é isso que o Evangelho ensina. É isso que Deus ensinou para os apóstolos. Entenda, leva a felicidade. Por isso que a partir do momento que eles entendem isso, eles começam a pregar o Evangelho. E o mais interessante, de todos eles, somente um chegou à velhice. Todos os outros foram assassinados. Todos foram assassinados. As mortes mais cruéis que você possa imaginar. Não é não é, a Bíblia não conta como todos morreram, mas existe um livro hebraico muito antigo que conta em detalhes como todos os apóstolos foram mortos, todos foram assassinados, todos. Tomé estava orando no monte, levou uma flecha nas costas que varou no peito. Bartolomeu foi arrastado pela cidade de pedra. Todos foram assassinados, menos João. Os outros todos foram assassinados com morte cruel, crueldade mesmo. E eles continuaram pregando. Por que isso? Por que eles não pararam? Por que eles não fugiram, como eles haviam feito na morte de Cristo? Porque eles entenderam que Deus é amor. E o amor de Deus fez com que ele doasse o próprio Filho. E aí eu entendo, amor é doar. Amor é dar o que eu tenho de melhor. E o que você tem de melhor? É a minha própria vida, sou eu. Então é isso que eu vou doar. Por isso que Deus é amor. Por isso que ele entrega o Filho dele. O amor está vinculado muito a esse termo, doar. Por isso que Deus diz, eu sou o amor, eu não tenho amor. Por isso que eu me doei, por isso que eu morri, por isso que eu ressuscitei no terceiro dia, por isso que eu te amo. Porque ele é o próprio amor, ele não tem amor, ele é amor. Porque ele te perdoa. Perdoar é uma palavra que dita, ela é muito bonita. Na prática, ela é muito difícil. Porque eu acho muito bonito quando a gente lê textos falando sobre perdão. Mas quando é o outro que está ferido e pediu perdão. Ai, que lindo, que coisa linda, que beleza. Mas quando eu que estou ferido e eu tenho que pedir perdão, aí complica. Porque eu começo a entender o que fizeram comigo. E eu começo a colocar os padrões, mas eu não fiz nada de mal. Quando uma pessoa te machuca, te fere, e você entende que houve uma briga, uma confusão, e se separou, e aí Deus fala, vai lá. Fala, Deus, eu não. Ela que tem que vir, ele que tem que vir. Ele me magoou, eu estou ferido, eu estou magoado. Aí Deus fala, mas eu sou amor. Eu fui ferido por você. Eu fui humilhado por você. Tudo de ruim que um homem poderia passar, eu passei. Eu passei por você. E quando eu olhei para o Pai, eu disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí entra, eu preciso perdoar. E eu não tenho que entender. Ah, Senhor, eu não entendo, eu não fiz nada de errado. Deus não fez nada de errado e perdoa. Pelo contrário, Deus é perfeito e perdoa. Eu sei que não é fácil. Eu falo para mim mesmo. E olha, não é fácil perdoar. Principalmente quem eu amo. Perdoar o Zé da esquina, perdoar o padeiro que quando eu comprei 5 pãozinhos ele colocou 4, moleza. Agora perdoar aquele que você se doou, aquele que você compartilhou segredo, aquele que você doou anos e anos da sua vida, esse não é fácil perdoar. Esse não é fácil. Às vezes eu trabalho muito com mulheres. Aliás, eu gosto disso, eu sempre falei, é uma coisa, na área de educação física, eu prefiro trabalhar com as mulheres, porque eu acho que elas são mais sinceras. E às vezes eu chego em casa, estou cansado, e a Cláudia fala, é físico, não, é mental. Porque eu acabo a aula, elas querem conversar, querem contar, querem falar, e às vezes eu tenho meu minuto de descanso ali, que são 10 minutos de uma aula, porque eu não consigo. Aí quando uma já está entrando outras. Mas eu falo, não, mas se Deus me colocou aqui, eu posso fazer alguma coisa por elas. E eu reparo muito isso, e elas falam isso para mim. E aí elas contam as suas lamúrias, e eu falo, mas precisa gerar perdão. E elas falam isso para mim. César, como é que eu vou perdoar? Eu doei os melhores anos da minha vida. Eu doei a minha juventude. Eu doei o que eu tinha de melhor. Como é que você pede para me perdoar? E tem hora que eu fico assim, se você for enxergar na visão humana, você está certa. Mas eu tento enxergar na visão divina. Deus foi perfeito. Deus foi amoroso. Deus só foi amor e mataram ele e ele perdoou. Então, tenta aprender um pouco com ele. E elas ficam assim.
Mas ele é Deus. Falou, e ele morreu. E ele era Deus. Faça alguma coisa. Tira essa mágoa do teu coração. Quando eu perdoo, primeiro que sai ganhando sou eu mesmo. O perdão, o primeiro que ganha é você. Porque isso fica no teu coração. Eu sempre falo para minhas alunas, às vezes eu faço uma massagem de relaxante ou massagem para melhorar a coluna, e eu reparo que elas estão com as escápulas, parece um pão de açúcar. E a primeira coisa que eu aprendi é quando o ser humano, o corpo, ele está com as escápulas levantadas, aquilo ali é tensão. E uma das coisas, as nossas emoções, quando elas não são resolvidas, o meu corpo sofre. O meu corpo vai sentir. E é muito engraçado, mas são emoções, mas o seu corpo vai sentir. Pessoas que não perdoam, pessoas que não entendem isso, são pessoas amarguradas. Você olha no semblante dela, está pesado, o corpo dela está travado. Às vezes tem pessoas que procuram um exercício, um pilates, um yoga, um RPG, e você olha, o corpo está travado. E aí elas falam, por que será isso? Aí você começa a conversar. Ali há falta de perdão, há brigas familiares. Eu falo, precisa perdoar, gente. Isso daqui é emocional. Isso aqui não é físico. Porque o teu corpo está recebendo essas informações. Já repararam como uma pessoa irada, uma pessoa que não perdoou, como é que ela fica? Quando você cita o nome da pessoa que ela não perdoou, o semblante muda, a respiração fica alterada. Parece aqueles cachorro doido, fica... O coração dispara. E meu corpo começa a sentir o impacto. Primeiro que sofre sou eu. É muito engraçado isso. Quando você não perdoa o outro, o seu corpo começa a sofrer. O seu corpo começa a sofrer dores, fadigas, falta de respiração, respirando errado. Você começa a sentir. Por quê? Porque o meu corpo está sentindo. Porque o meu corpo não foi feito para isso. O meu corpo não foi feito para guardar rancor. O meu corpo foi feito para adorar a Cristo. O meu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Por isso que ele sofre. Toda vez que eu uso o meu corpo de uma forma errada, ele sofre. Porque ele não foi feito para isso. E eu falo isso em todos os sentidos. Espiritual e físico também. Quando eu alimento errado o meu corpo, ele sofre. E eu estou maltratando algo que foi feito para a adoração de Deus. Eu estou maltratando algo que foi feito por Deus, por um objetivo, para adorar Ele. Eu preciso cuidar dele, em todos os sentidos, físico e espiritual. Vocês não entendem o que eu estou falando, né? Vocês estão tão quietos. Porque ele te salvou. Porque ele te salvou. O termo salvação é tão gostoso, né? Eu lembro do dia que eu fui salvo, o dia que eu nasci na igreja. Eu gosto muito das coisas, a forma do Clóvis falar, né? Eu gosto muito quando ele fala que ele nunca saiu da igreja, e eu me identifico com ele. Eu nasci dentro de uma igreja, nunca me afastei, nunca me desviei, mas teve um dia que eu tive que tomar uma decisão de falar, não, agora é eu, não sou a história da minha família. Não é porque a minha mãe é evangélica que eu nasci aqui, não, agora é uma decisão minha. E naquele dia eu fui salvo. Aquele dia eu tive um relacionamento com Deus eterno. Agora eu tenho salvação, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Agora eu tenho compromisso com Ele. Agora eu entendo. Agora todo o sacrifício que Ele fez lá na cruz faz sentido no meu coração. Faz sentido da minha vida. Agora a minha vida, ela não se limita a esse plano. Ela faz um elo com a eternidade. E eu entendo isso. Eu entendo que eu faço parte de um projeto espiritual, de um projeto eterno, um projeto de Deus. E eu começo, dentro do meu próprio corpo, dentro da minha mente, a entender algo superior, acima do que é material, acima das coisas desse mundo. E eu entendo que tudo tem que essa minha salvação, enquanto eu estiver aqui na terra, tem processos. E são processos para a eternidade. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos sofrer. Porque tudo é um projeto de Deus. Quando às vezes você fica desempregado, é um projeto. É um período que Deus fala, olha, eu não quero você dentro da empresa. Eu não quero você lá. Eu quero você em casa, que eu quero tratar com você. Eu quero cuidar de você aqui.
Ah, Deus, mas eu sou um homem, ficar desempregado. Deus falou, mas eu que cuido de você. Momento de doença, de dor. Fala, Senhor, mas eu... Não, senta aí, fica quietinho aí. Agora é comigo. Porque eu te salvei. E essa salvação, ela estará plena na eternidade. Aqui eu estou numa eterna transformação. Eu estou vivendo constantemente sendo melhorado. Eu sou uma pedra bruta. E essa pedra, ela precisa ser tratada com pressão e fogo. Só através disso que ela vai ser uma pedra de valor. Uma pedra de areia, ela não aguenta nem pressão e nem fogo. Se você pegar uma pedra de areia, você põe no seu dedo, esmaga, ela vira pó. Se você pegar um diamante, um cristal, você pode ser mais forte que o Clóvis. O Clóvis é forte, hein? Porque para me levantar tem que ser forte. Você pode esmagar no dedo, Clóvis, você não estoura um diamante. Você pode bater com um martelo, você não quebra um diamante. Porque ele foi provado no fogo e na pressão. Pressão da terra. Calor. Aquela pedra se transformou naquilo. Mas foram séculos e séculos de pressão e fogo. Muito calor, muita pressão. E ela se transformou numa pedra preciosa. A salvação tem a ver com isso. A salvação tem a ver com isso. A minha salvação, enquanto eu estiver aqui na terra, ela terá fogo e pressão. Para que um dia eu me transforme numa pedra preciosa. Uma pedra de valor. Eu não vou ser mais uma pedra de areia, que o inimigo vai esmaga, vira pó. Ele pode apertar, mas eu não quebro. Porque eu fui lapidado pelas mãos de Deus. Essa é a diferença. Eu me incomodo muito quando eu vejo crente com medo do diabo. Eu vejo, às vezes eu converso com umas pessoas, eu tenho fulano de tal que bate o tambor, que faz, eu estou com medo. Eu falo, meu filho, Deus é maior que qualquer coisa. Você não tem que se meter com ele. A Bíblia diz o seguinte: encontrou, expulsa o nome de Jesus, nem conversa. Não quero nada com você. O que eu tenho é com Deus. O que você tem é com Deus. O seu compromisso é com Deus. Porque você foi salvo por Ele e para Ele. Você tem valor. Mas eu estou sofrendo tanto. Porque está precisando lapidar. Deus quer te fazer de você uma pedra de valor. Pedra preciosa. Pedra que não se rompe, que não quebra. Pode esmagar, mas ela aguenta. É isso que o diabo não entende. O diabo nunca vai entender isso. Porque Deus te ama. Sabe uma das coisas que mais irrita Deus? É o amor que Deus tem por você. Porque Ele já teve esse amor e Ele perdeu. E o mais interessante, Deus não perdoou ele. Vai parar para pensar? Por que Deus não perdoou o diabo? E Ele te perdoa. Isso, na mente de Lúcifer, ele não entende. Ele olha para você como um grão de areia. Ele fala, mas quem é esse cara? Quem é essa moça? Quem são esse povo que o Criador perdoa e Ele não me perdoou? Isso incomoda. Por isso que ele está que nem um louco aí. Porque Ele colocou pessoas maravilhosas na sua vida. Isso foi o que mais mexeu comigo. Porque Ele colocou pessoas maravilhosas na sua vida. O Senhor é a minha salvação. E dEle eu não tenho medo. DEle eu vou entender. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando as pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu estou aqui na Sara há meus 2 anos e meio, quase 3 anos. E eu sou privilegiado por Deus ter colocado vocês na minha vida. Pastora Áurea como minha pastora, Marcos, Kátia, vocês como meus irmãos, irmão Roberta, todos vocês aqui. Só vou citar o nome de todo mundo, eu vou ficar até as 9, né? Eu não vou citar não, vou em geral. Onde eu trabalho, eu sou muito grato aonde eu trabalho. Eu trabalho com pessoas incríveis, pessoas que me recebeu, que me ajudou. E eu todo dia eu agradeço a Deus. Deus, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Minha família, meus amigos, pessoas que estiveram comigo quando eu precisei, pessoas que me visitaram quando eu estive mal, pessoas que me levantaram quando eu caí.
Não que eu pequei, tá, gente? Não é isso. Eu caí, tem vários caídos, né? Às vezes a gente cai, desânimo, às vezes a gente é maltratado, às vezes a nossa fé, a gente vai luta tanto. Tem uma hora que a gente sente um impacto, né? Às vezes na vida espiritual é assim, não é que pecamos, é que tem momentos que a gente luta. O inimigo vem tão feroz e usa pessoas, e isso mexe com a gente fica assim meio, e agora? Não é que você caiu, que você pecou, mas você fica meio baqueado, né? Tem momentos na vida espiritual que a gente dá aquela balançada. E aí eu preciso de alguém do meu lado para... Não, é agora, levanta, vem, vamos junto, estou com você. Às vezes a gente precisa, né, não somos Moisés, precisa de alguém que nos segure do lado, né? Segura um pouco aí até eu puxar o fôlego, até eu trocar o ar, que está difícil. E essas pessoas que Deus coloca na nossa vida é muito importante. Precisamos ser gratos pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Agradece pela pessoa que Deus colocou na tua vida. O seu trabalho, amigos de trabalho, a igreja, isso é importantíssimo. Importante essas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Agradece. Eu sou muito grato. Eu sou mesmo. Eu acho, dos 11 pontos, foi a que mais mexeu comigo. Por isso que eu falei de emoção. Foi o que mais mexeu comigo, foi esse. Ser grato pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Agradece. Seja grato pelas pessoas que Deus colocou na tua vida. Porque Ele abençoa os seus projetos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus abençoa os seus projetos. Passa para Ele, compartilha com Ele. Deus abençoa o que você faz. Deus abençoa onde você vai. Deus abençoa os seus passos. Deus faz de você uma pessoa especial onde você está. Talvez você chegue ali e fale, mas como é que eu vou me sair agora? E Deus te abençoe, e você ali faz um trabalho bonito. Não importa o que você faz ali. Como o Clóvis está, você pode ser uma faxineira, ou pode ser um executivo. Você pode ser ali abençoado por Deus e fazer o melhor. Não é o seu cargo que vai influenciar. Não, é a forma com que você faz. É o sorriso que você tem na hora certa. É a serenidade que você demonstra nas dificuldades. É a palavra amiga que precisa ter em alguns momentos. E aí Deus te abençoa. Você se torna uma referência naquele lugar onde você está. Então Deus abençoa o que você faz ali. É que nós entendemos, quando nós lemos essa passagem, que Deus abençoa os nossos projetos, nós ainda já pensamos, eu vou ser o presidente de uma montadora, eu vou ser executivo, já começa a fantasiar aquelas loucuras. Não é isso. Não é isso. É aonde eu estou, Deus me abençoa, Deus me usa. Eu trabalho com 4 pessoas, talvez 2, e aquelas 2 pessoas são impactadas pela sua vida. Isso é bênção de Deus. Aonde o lugar onde tinha uma discórdia, você chegou e a discórdia acabou. Isso é bênção de Deus. É enxergar os laços diabólicos sendo destruídos. Sabe o que falta às vezes para a igreja? É a gente enxergar que os laços diabólicos foram destruídos. E foi você que Deus colocou ali para romper isso. E Deus te abençoou. Quantas pessoas que eram atormentadas pelo inimigo, e Deus te colocou ali, você foi mudando a situação, e agora aquilo é um lugar prazeroso, um lugar bom, e pessoas estão sorrindo, estão felizes. E foi Deus que fez um projeto naquele lugar e usou você. Entenda isso. O reino de Deus precisa disso, de pessoas que entendam as coisas de Deus. Eu não posso viver no mundo da fantasia. Preciso ver um mundo real, um mundo onde Deus age, onde Deus está presente, onde Ele atua, onde Ele fala e onde Ele é escutado. Não adianta Deus falar e ninguém ouvir, mas Ele precisa falar e eu preciso estar atento para ouvir. Eu preciso estar atento para enxergar aonde Ele está atuando. E vendo, Deus está atuando aqui, Deus mudou essa história, Deus mudou o meu vizinho, Deus mudou a minha rua, Deus mudou a minha empresa, Deus mudou a minha vida, Deus me mudou, Deus mudou a tua esposa, o teu marido. Olha que projeto incrível, o seu projeto de família, Deus entrou ali e mudou. O teu projeto de ser uma mãe,
Deus entrou ali com sabedoria e fez você uma grande mãe, um grande pai, um grande profissional. Não importa qual a tua profissão. Não é isso que estamos falando. É o projeto que você fez junto com Deus. Foram junto. Quando você foi lá fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, Deus estava junto com você também. Então esse projeto não é só seu, é dele também. E Ele vai colocar você onde Ele deseja, onde é importante para que esse projeto se desenvolva. Às vezes nós perdemos esse foco. Achamos que a vida profissional é minha. Não, não é sua, é de Deus. Às vezes você acha que o seu casamento é seu. Não, é de Deus. O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, está vinculado com Deus. Porque Deus vai usar o seu relacionamento para influenciar outros relacionamentos. A sua forma de agir como profissional, Deus vai usar a sua forma de agir para influenciar pessoas. O que mais influencia o mundo não é o que você fala, é o que você faz. É a forma com que você faz. Por isso que eu tenho que ser grato a Deus, porque Deus muda até a minha forma de agir, minha forma de pensar. Ele começa a me polir, Ele começa a jogar pressão e fogo, para que eu seja uma pedra de valor, para que eu tenha resistência. Crente tem que ter resistência. Não basta ser forte, tem que ter resistência. É diferente, força e resistência. Você pode ser forte, mas a força quebra. Eu conheço pessoas que é forte, pega uma escada muito grande, chega lá e chega com 1 metro de língua para fora, porque ele tem força, ele não tem resistência. O crente tem que ter resistência. É diferente. Resistência, eu canso menos, eu tenho uma dificuldade grande de me cansar, eu tenho mais força para prosseguir, eu consigo, eu não me canso fácil. E o diabo fica, esse cara não vai parar? Ele não cansa? Porque existe uma motivação, existe uma resistência dentro dele que move, que leva ele para frente. E por que a diferença entre força e resistência? O forte, ele aparece. Vê uma pessoa forte, você bate o olho, o cara é forte. O resistente, não. Pega aqueles quenianos, aqueles corredores. Já viu o queniano, como é que eles são? Tem algum irmão mais magro aqui da Sara? Não tem ninguém, aqui todo mundo é forte, né? Aqui não tem nem magro. Um queniano, ele é extremamente magro. Ele é muito magro. A coxa dele é da grossura de uma canela, é uma coisa só. É canela e perna. Você já viu como é que eles são, né? Eles são muito magros. Mas sabe por que eles ganham corrida? Porque eles têm resistência. Eles não têm força, mas têm muita resistência. A igreja tem que ser assim. O mundo olha e fala, mas eles não são tão fortes. Mas esquece, eles têm resistência. Eles têm resistência. Por isso que eles olham pra gente e falam, isso aí não vai muito longe não. E vai, porque tem resistência. Porque Ele abençoou, isso que eu já falei, né? Porque Ele fez as melhores coisas a teu favor. Deus fez as melhores coisas a teu favor. É verdade? Deus fez as melhores coisas ao meu favor? Sim. Quando eu enxergo as coisas que Ele fez por mim, eu entendo que Ele fez as melhores coisas a meu favor. A gente comentava aqui no estudo bíblico de Clóvis e eu, e uma coisa bem interessante que a gente estava comentando aqui, é que o mais interessante no cristianismo é que a gente entenda que nós temos que ser gratos não por aquilo que vai acontecer, mas por aquilo que já aconteceu, que foi o melhor que Ele poderia ter feito por mim. Imagina a história da humanidade. Adão e Eva pecaram, Deus expulsa os dois do paraíso. Simplesmente foi isso que Deus fez. Deus bota os dois para fora do paraíso, coloca 2 anjos na porta do paraíso com espada e dá a ordem, eles não podem passar aqui, eles não podem voltar. Essa foi a ordem que Deus, vocês nunca mais voltarão ao paraíso. O paraíso era um lugar bom, um lugar que o próprio Criador fez para a humanidade, para o homem e para a mulher. E eles pecaram e Deus bota eles para fora e põe um anjo com 2 espadas ali, fala, vocês ficam aqui, eles não podem entrar. E o que acontece? A humanidade passa milênios e milênios querendo voltar para o paraíso. A humanidade entra entre décadas, séculos, milênios e milênios querendo voltar para o paraíso. E aí vem Cristo e fala assim, agora é comigo.
Ele morre na cruz e abre a porta e fala: agora vocês podem voltar para o paraíso. Agora vocês podem voltar, eu autorizo. Eu limpei, eu resolvi o problema, agora pode voltar. Vem que a porta está aberta. E ele diz: eu sou a porta, a verdade e a vida. A porta está aberta, então você pode voltar para o paraíso. Foi a melhor coisa que Deus fez por você. Entenda isso. A humanidade está milênios querendo voltar para o paraíso. E Deus abriu a porta para você voltar. O melhor já foi feito. Não murmure o que você não tem. Enxerga o que você tem. A partir do momento que você enxergar o que você tem, as coisas mudam para você. Porque entra o processo de gratidão. Por que as coisas não acontecem? Porque eu estou muito ingrato. Eu não sou grato àquilo que já foi feito. Entenda uma coisa, meu irmão, que eu vou falar, eu falo para mim também. Se não acontecer nada na minha vida, eu já sou grato pelo que já aconteceu. Mas vai acontecer coisas boas na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos ama e porque Deus é amor. E por último, porque antes de eu ser amigo de Deus, antes de Deus ser meu amigo, Ele é meu Pai. E isso tem uma diferença enorme. Vou repetir. Porque antes de ser meu amigo, Ele é meu Pai. Ah, mas o que isso tem a ver? Toda a diferença. Existe uma diferença enorme. Antes de Deus ser o seu pai e depois ser o seu amigo. Um amigo nem sempre te repreenda quando você precisa. Se eu sou teu amigo, se eu sou amigo da Kátia e a Kátia fez uma coisa que não concordo, eu relevo, não vou falar porque eu vou perder a amizade dela. O pai dela fala. O pai dela, se a Kátia fizer uma coisa errada, o pai dela vai e fala: você fez isso errado. Sabe por que a diferença? Sabe por que um pai fala? Porque o amor do pai está acima da amizade. O pai não importa se você vai ficar triste, vai ficar deprimido, não. O pai vai falar a verdade porque ele te ama. E o pai quer o melhor, e sabe que o melhor é que você escuta agora, porque você vai sofrer lá na frente. É isso a diferença entre o pai e o amigo. O pai repreende, o pai fala, mesmo que você não queira ouvir. O pai chama você na xincha e fala: até está errado. E Deus é assim. O amigo, nem sempre. Às vezes, a gente vê um amigo fazendo coisa errada, a gente quer falar, mas a gente pensa: eu vou perder a amizade. E a amizade se acaba. Não existe ex-amigos? Ele é um ex-amigo meu. Já ouviu falar de ex-pai? Ex-pai não existe. Ele vai ser sempre o seu pai. Acabou. Por isso que Deus, antes de ser teu amigo, Ele é teu pai. Por isso escuta quando Ele repreender você. Entenda, Ele, por amor, Ele vai te repreender. Ele vai chamar você na hora que você precisa. Ele vai cuidar de você. E Ele vai falar o que você precisa ouvir, na hora que Ele quiser. Isso é a diferença. Às vezes no dia a dia a gente fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? E a resposta dele: eu estou fazendo porque eu sou seu pai. Antes de eu ser o teu amigo, eu sou o teu pai. E como pai, eu preciso te cuidar de você. Eu preciso te repreender. Eu preciso tirar. Eu preciso às vezes colocar você no cantinho da disciplina. Sabe que Deus faz isso com a gente, né? Tem hora que Deus pega você e coloca lá no banquinho da Super Nana. Fica aí. E não chora não. Se chorar é pior. Deus faz isso também. Tem hora que Deus fala: não, você não vai não. Os irmãos da igreja vão lá evangelizar. Deus fala: não, você não vai. Fica aí. Você não vai. Hoje eu quero louvar. Não, você não vai louvar não. Fica quietinho aí. Você não vai louvar hoje não. Hoje você vai ficar de joelho aí. Isso é ser pai. E eu entender. É porque Ele me ama. Eu só entendo o amor de Deus quando eu percebo que nas minhas dificuldades, Ele me chamou e falou: vem cá, agora é comigo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu mandei você fazer isso? Pai, não é assim? Eu não mandei você fazer isso. Eu te amo. Por isso que eu faço isso com você. Vem cá, fica quietinho aí. Não fala nada. Mas está doendo. Vai passar. Com o tempo cura. O tempo cura tudo. Quando casar, melhora. Frase de pai, né? Quando casar, melhora. Isso é ser pai. É o que o amigo não faz. O amigo não faz isso. Porque não é a função dele. Não é a função do amigo. É a função do pai. Por isso que antes dele ser teu amigo, ele é teu pai. Entenda isso.
antes de Deus ser teu amigo, ele é teu amigo, mas ele é teu pai também. E a amizade de pai é diferente da amizade do amigo. Marquinhos um dia vai entender isso. A amizade do Marcos vai ser diferente dos amigos dele. Quem tem pai sabe disso. A amizade de pai e de mãe é diferente. Eles chegam junto. Eles se repreendem, porque é a função deles. Essa é a função de Deus. Deus, antes de ser teu amigo, ele é teu pai. E coisas vão acontecer na nossa vida e a gente não pode reclamar. A gente tem que entender. Ele está usando a função de pai agora. Mas tem dia que ele vem como um amigo. Ele fala, não, senta aí, vamos conversar. Vamos bater um papo. Faz um cafezinho aí. Se tiver um pão de queijo, vai também, né? Né? Se tiver um pão de queijo, ajuda. O que eu quero dizer com tudo o que foi falado aqui? Que a gente precisa começar a enxergar a vida de uma forma com que o cristianismo seja compreendido. Eu tenho que parar de enxergar o cristianismo como um conto de fada, onde tudo é mil maravilhas, onde tudo é um conto de terror, onde tudo é difícil. Porque tem crente que enxerga a vida cristã como um conto de terror. Tem crente por aí que, se você for conversar com ele, você entra em depressão. Não, porque o inimigo está se levantando e temos que orar, porque se o inimigo vai te roubar, eu fiquei sabendo aí, mandaram uma profecia para mim, que vai acontecer isso. Se você ficar um pouco mais, você entra em depressão. Você já vai, ele pega a enxerga, já entra no charcô, já fica lá. Porque tem crente assim também, né? Que ele é para baixo. E tem aquele que vive no mundo da lua. Ele não procura emprego, mas quer trabalhar. Ele quer ser presidente de uma montadora, mas não tem nem o primeiro grau. Esse é o crente do mundo da lua. É lá do balão mágico, lá. Todo mundo da lua. Porque isso não é cristianismo. O cristianismo é um relacionamento. É relacionamento, é dia a dia. É coisas que eu preciso fazer, coisas que Deus faz, eu não posso me envolver. São coisas que nós fazemos juntos. São momentos de eu agradecer, momentos de eu entender, momentos de eu falar, de eu escutar. São momentos de desamparo pela sociedade, isso passa pela minha vida. E são momentos que eu preciso ser abraçado por Deus, preciso estar no colo de Deus e entender que faz uma parte da minha vida. Tem momento que o mundo vai desamparar você. Não é a tua fé, é o momento de você ir para o colo de Deus e falar, Senhor, agora é com você. Me aconchega aqui porque é só pancada que está vindo aqui. Não é funk, mas é só pancadão. Não vem pancada. É momento de eu entender que mesmo que a minha família for infiel, Deus será fiel. Momentos que as pessoas mais íntimas que eu tenho me traiu, e agora o que eu faço? Deus falou, ele é fiel. Ele é fiel. Momento de amor, perdão, salvação. Eu quero encerrar só com uma história. Tudo isso tem a ver com um motivo. Para quem você pergunta qual é o teu valor? Para quem você aconselha? Quem diz quem você é? Tem uma história bem interessante. Conta de um pai, não tinha muito dinheiro, e ele chama o filho, e ele fala para o filho, olha filho, está vendo esse relógio aqui? Esse relógio, o meu bisavô deu para o meu avô, o meu avô deu para o meu pai, e o meu pai deu para mim, e eu dou para você. E era um relógio muito velho, muito antigo. E ele fala, agora eu quero que você descubra, quanto será que vale isso aqui? E o menino pega o relógio e vai numa padaria, e lá mostra para o português da padaria, o português olha, pois, isso aqui não vale um cafezinho. E ele volta para o pai, pai, o português da padaria falou que isso aqui não vale um cafezinho. Ele fala, agora então vai lá, tem uma mercearia mais embaixo, pergunta lá. Ele vai lá, o cara da mercearia olha, isso aqui vale uma alface, e olha lá. Ele volta todo triste. Aí o pai fala, agora tem um museu na cidade. Vai lá, chama o curador do museu. Pergunta para ele quanto vale isso aqui. Quando ele chega lá, o curador pega aquele relógio. Nossa, mas onde você arrumou isso? Esse relógio é antiguíssimo. Isso aqui vale mais de 1 milhão. Isso aqui tem um valor enorme. Você não quer vender? Ele falou, não posso. E ele volta todo sorridente e fala, pai, o homem do museu falou que esse relógio vale uma fortuna. E aí o pai olha para o filho e fala, você já viu o padeiro entender alguma coisa de relógio?
Você já viu dono de mercearia entender alguma coisa de antiguidade? O curador do museu, ele entende. Ele trabalha no museu. O museu lida com o quê? Com coisas antigas e preciosas. Depende para quem você pergunta qual é o teu valor. Depende com quem você anda conversando. Depende de aonde você está se aconselhando. Depende do que você está ouvindo. Porque se você parar de ouvir a voz de Deus, outra voz você vai ouvir. E com certeza, são vozes que não vai te fazer bem. Por isso, escuta, peça o conselho dele. Pergunta para ele qual é o teu valor. E aí você vai te surpreender com o valor que você tem. Vamos orar? Senhor, é maravilhoso, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque nesta noite falamos, Senhor, sobre relacionamento. Falamos sobre cristianismo, falamos sobre o dia a dia. Falamos sobre ser grato. E nesta noite, Pai, queremos ser grato pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Somos gratos pelas amizades, pelo carinho que temos entre nós, pela Tua presença. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor preparou, por tudo que o Senhor ainda está por preparar. Somos gratos, Senhor, pela nossa vida. Somos gratos porque nós estamos respirando, nós estamos vivendo, estamos nos alimentando e somos pessoas felizes. Somos felizes porque o Senhor fala conosco. Somos felizes porque podemos falar com o Senhor. E isso nos dá felicidade, Pai. E nesta noite, Pai, nós queremos simplesmente agradecer pelo aquilo que o Senhor é aí na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Irmão César nem sabe, mas quando eu falei para ele, o Senhor me incomodou para ele trazer a palavra, e sabendo que era até o dia do aniversário dele, eu fiquei me segurando, eu queria dar um tema da mensagem para você. Falei, não vou fazer isso. Seria assim, o que falar para o Senhor, né? E foi a mensagem dele, a ministração foi uma expressão do que falar para Deus, né? E alcançou os nossos corações. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.